A história começa já de uma forma muito louca, com esse cara limpando uma masmorra usando suas invocações raras de rank X, muito superiores até as invocações de rank S, que todo mundo sonha em ter por aí. E aí ele chega no chefe, que é um slime gigante, mas sinceramente nem é um desafio. Com a Fara turbinando ele, o gorila invocado basicamente vira o Hulk e esmaga o slime com um único soco. E aí não para mais, uma rajada imparável de golpes até não sobrar nada. Enquanto isso, Jinwoo tá relaxando lá atrás, mal levantando um dedo. No fim, limpa uma masmorra inteira em 5 minutos e meio. No primeiro momento, ele acha que já foi um pouco devagar, mas aí aparece uma notificação. Ele acabou de quebrar o recorde histórico da Coreia do Sul e nem estava se esforçando. A notícia se espalhou na hora, chocando todo mundo na Associação dos Invocadores. Um completo desconhecido acabou de criar um recorde do nada. Mas quem é esse cara? Bom, o Jinwoo era um jogador número 1 do ranking no jogo de invocações, e no momento que ele chegou ao fim do jogo, a ficção virou realidade. Monstros começaram a invadir as ruas e enquanto todo mundo entrou em pânico, Jinwoo era o único que sabia o que estava acontecendo. Só que a sorte dele estava no lixo. Bem naquele momento, o famoso caminhão do destino fez o que sempre faz. Atropelou ele e jogou numa coma por 3 anos. Caminhão de Isekai, rapaziada. Quando ele finalmente acorda, tudo mudou. Até os pais dele agora têm invocações. E as notícias estão cheias de gente limpando masmorra como se fosse o mais normal do mundo. E então uma notificação do sistema aparece, perguntando se ele já está pronto para começar o tutorial. Logo depois de acordar, do coma de 3 anos, o cara retomou a vida em casa, mas com um giro diferente. Absorveu tudo que podia sobre o novo mundo que tinha se fundido com o jogo. Por exemplo, duelos e raids estavam por toda parte, masmorras precisavam ser percorridas e finalmente a torre de testes agora era uma coisa real. Todo o conceito do jogo digital tinha se materializado na realidade. 3 anos depois desse estranho fenômeno, a humanidade se adaptou e passou a coexistir com o mundo evoluído. Independente disso, nosso garoto está num nível absurdo de confiança, porque ele sabe que ninguém vai chegar perto do nível dele. Pronto para encarar, ele abre a tela do inventário para começar o tutorial, entrando no seu primeiro teste. Momentos depois, o Jinwoo chega num lugar completamente isolado, onde pode executar o tutorial sem perturbação. A recompensa são apenas 2 pergaminhos de invocação, mas até eles parecem especiais pro nosso garoto, porque finalmente são reais. Ele tá rezando para tirar algo decente, porque seria hilário que alguém que dominou o jogo como o Jinwoo acabasse com a invocação lixo, podre. Os deuses do gacha não eram lá muito generosos nesse jogo. Battle of Summons, eu senti a referência aqui, era famoso pela taxa de drop uma merda. Um pergaminho de baixo rank que dava no máximo rank D, mas a maioria das recompensas era rank F. Pergaminhos de nível mais altos têm ranks maiores, chegando até rank S. Mas nesse aqui, rank D é o melhor que o Jinwoo pode esperar. E ele não tá nem aí pra ser exigente. Ele aceitaria um rank E de boa. E estaria de bom tamanho. O cara só quer algo que funcione. Com essa esperança, nosso garoto rasga o pergaminho de invocação, ativando os efeitos. Pela reação dele, dá pra ver que o Jinwoo tá bem animado, porque ele tá louco pra ver como uma invocação de verdade parece ao vivo. De repente, um raio azul cai com ferocidade, assustando ele pra caramba. O Jinwoo assiste completamente chocado, o pergaminho rasgando no chão. O sistema chama nosso garoto e confirma de forma surpreendente a invocação de uma fada do vento de rank X. Em outras palavras, a mediocridade de nível mais baixo. Completamente atordoado por ter invocado um rank X, o Shinju questiona se isso deveria acontecer. A fada do vento o olha surpresa antes de surpreender com a própria invocação. Ela tá animadíssima, toda feliz porque alguém finalmente conseguiu invocá-la depois de muito tempo. O Jinwoo parece confuso, porque invocações não deveriam falar de volta, mas aí cai a ficha. E ele decide perguntar se por acaso ela é a Ramba. A pergunta a incomoda, e ela logo nega dizendo que só é uma fada do vento. A fada lentamente lembra que a única pessoa que já chamou assim é o Gino God. E aí ali vem a revelação, o rosto dela fica todo vermelho ao perceber que é o mesmo amado Gino God. Com os olhos cheios de lágrimas, ela abraça o rosto dele, reclamando o quanto sentiu saudades, enquanto dá aquele abraço apertado nele. Nosso garoto começa a entender o porquê o rank X foi invocado. Veja bem, no jogo, quando você explora as mecânicas ocultas da Fada do Vento, é possível evoluí-la para uma invocação de suporte de verdade, com buffs de velocidade e de ataque. Eles já tinham passado tanto tempo juntos nos dias de iniciante que ele acabou apelidando ela de Ramba. Ao mesmo tempo, o cara ainda não conseguiu acreditar que o bug existe na versão atual do jogo, porque já tinha sido corrigido no primeiro ano de Battle of Summons. O Jinwoo checa o comunicado oficial, lembrando como o exploit foi corrigido. Ele até lembra da própria reação na época, porque deletaram ela apesar de todo o investimento que fez na Fada do Vento. Verificando os dados dela, nosso garoto descobre que a Fada do Vento tem um tipo de status de quarentena, algo que ele também não entende direito. A Fada do Vento chora muito, contando como estava preso numa gaiola e não conseguia escapar desde que desapareceu. Ela implora para ele não abandonar ela de novo. Mas nosso garoto o empurra de volta porque está tentando montar uma teoria. Primeiro, Jinwoo pergunta o que está causando o status de quarentena dela.
A pergunta parece assustá-la, e embora tente lembrar a causa, ela tem uma dor de cabeça do nada, como se não conseguisse lembrar. A garota apela pro lado bonitinho dela, fingindo que alguma força externa colocou um selo bloqueador de memória nela, mas nosso garoto não cai e simplesmente manda ela falar o que consegue lembrar. A Ramba diz que não pode falar muito, mas é verdade que ficou em confinamento isolado e que nenhum jogador comum jamais conseguiu invocá-la. O interessante é que o Jinwoo sente que existem outras invocações que também foram colocadas em quarentena. A Ramba confirma, mas não as conhece, já que todas foram mantidas em lugares diferentes. Ela suspeita que pelo menos 10 entidades fazem parte dessa quarentena toda, o que faz o cérebro de Jinwoo trabalhar a mil. A contemplação leva a uma conclusão assustadora. Durante o tempo no jogo, 10 das invocações dele foram reportadas como bugs e deletadas. Isso significa que todas elas acabaram com uma classificação de ranks X ou X. Então também poderiam ser invocadas. A Ramba tá só feliz de ter conseguido chegar até ele pelo pergaminho de invocação, enquanto Jinwoo teoriza que talvez as invocações de Rank X só respondem aos pergaminhos dele, já que é ele que fez o bug, né? Isso na prática significa que o nosso garoto é o único cara no planeta inteiro que consegue puxar Ranks X como se fosse passeio no parque, suspeitando que talvez essa seja uma recompensa oculta que ganhou por conquistar o 100º andar na última run. Abrindo outro pergaminho, para confirmar a teoria, é claro, ele verifica se cada pool garante um rank X. A próxima invocação se manifesta como um gorila peludo, e tudo que eu quero saber é como colocar um Redditor médio nesse jogo. Infelizmente, a teoria do nosso garoto foi por água abaixo, porque essa invocação é de rank F, ela é horrível. O que significa que a questão de rank X ainda depende do RNG. Ainda assim, a estratégia do Jinwoo continua a mesma de antes. Ele simplesmente precisa farmar pergaminhos de invocação sem parar para conseguir mais ranks X ou X. Porque se ele conseguir recuperar todos os ranks, todos os 10, nosso garoto vai ficar ainda mais overpowered do que quando estava no auge. Falando com a Ramba, o Jinwoo instrui ela primeiramente a parar de chamá-lo de Jinugod, porque é brega. Mas o motivo mais crítico é que o nome dele é bem conhecido no mundo inteiro e vai trazer atenção indesejada. No momento, ele tá faltando informação para ele, e não tem segurança suficiente para lidar com isso. Porque no momento que alguém veja o puxando rank X, todo mundo vai começar a mirar nele como se tivesse uma recompensa em cima da cabeça dele. De repente, o Jinwoo é surpreendido por uma vibração, e não do tipo de Attack on Titan. Suas duas invocações estão enlouquecendo. Enquanto o sistema se prepara para avançá-lo para a próxima fase, a primeira tarefa aparece na forma de uma masmorra bebê. Um teste básico, fácil para colocá-lo em movimento. O Jinwoo fica um pouco agitado com isso. Nosso garoto pode ter limpado 1000 masmorras no jogo, como um perdedor desempregado, mas o mundo real é bem diferente. É uma história completamente diferente. Se compondo, Jinwoo admite que está apavorado, mas também sabe que não vai precisar lutar diretamente e que é só um tutorial pequenino. Com essa garantia, ele avança para desafiar a masmorra, enquanto o sistema instrui ele a avançar rapidamente em direção à entrada. Chegando dentro da masmorra, o Jinwoo fica um pouco desconcentrado. O ambiente é mais sinistro do que ele esperava, enquanto a masmorra confirma a entrada dele, o que significa que vai começar. Guiando ele conforme o tutorial, o sistema diz que lutas em masmorras consistem em equipes de invocação, com no máximo 5 de cada lado. Como ele tem duas invocações, a Fala do Vento e o Gorila Peludo, ainda não me acostumei com esse nome por sinal, o sistema intrui a colocá-los no slot. O Jinwoo reflete que a melhor estratégia para limpar uma masmorra é estar armado com 5 invocações sempre. Chega em dois parece perigoso, mas não é impossível limpar uma masmorra mesmo assim. Afinal, nosso garoto já tem experiência com lutas desiguais milhares de vezes. Já que conhece os detalhes do percurso, o Jinwoo aperta sim e designa suas invocações para os slots. As duas estão designadas e agora é hora de ver os monstros do outro lado, os que vão enfrentar. O rosnado de uma criatura causa desconforto imediato no nosso garoto. O oponente é na verdade um lobo cinza, e a tarefa é simplesmente derrotá-lo para escapar. Primeiro o Jinwoo avalia a classe F do monstro, e em seguida um escudo é imediatamente conjurado ao redor dele, protegendo o jogador numa estrutura de favo de mel. Isso acontece da mesma forma no jogo virtual também. Mas no mundo real, as apostas são bem maiores. Aí está o fundo do poço assustador. Ser atacado depois que o escudo cai significativamente, significa morte instantânea, sem recomeços nem respawn. Nosso garoto vai ser mandado diretamente pro reino das sombras, ou inferno. A aura feia do lobo, circulando na frente dele mesmo sendo rank F, não torna as coisas mais fáceis. Primeiro, o Jinwoo manda o gorila peludo com um foguete, mas o animal idiota nem ataca e começa a rugir de forma estranha. O cara é tão devagar que até o lobo cinza tem que esperar pelo ataque. De vergonha, esse homem ordena a fada a entrar em ação e fazer o que faz. A Rumble é conhecido por uma habilidade chamada Pressão do Vento, que aumenta a velocidade de ataque de uma invocação. Esse buff de suporte agora é aplicado no gorila Super Saiyajin azul, permitindo que faça uma das coisas mais loucas. A criatura avança com mais velocidade. O Jinwoo tá satisfeito com os efeitos, é claro, né? Quanto ao lobo cinza, esse troço também carrega para enfrentar de frente. O que preocupa o nosso garoto
é o tamanho absurdo desse lobo, porque não deveria ser assim tão gigante. Lá ele. Nesse ponto, o Jinwoo genuinamente não tem certeza se o gorila vai ganhar ou não. Porque de acordo com a experiência dele, uma variável pode ocorrer porque é o mundo real dessa vez, né? É diferente essas coisas. O confronto entre Kong e o monstro do pântano está a momentos de acontecer. Até o primeiro acerto, conectar com o lobo cinza mordendo a carne do gorila, derruba a besta no instante, aumentando o cortisol do Jinwoo. Nosso garoto grita com a fada idiota para fazer alguma coisa, mas ela tá dando o máximo. O gorila pega o buff de novo e o utiliza para disparar um soco direto na garganta do lobo, jogando-o vários metros para longe. Uma última vez, a fada do vento gasta energia para turbinar os poderes do gorila, fazendo os jogadas aqui como Michael Jordan. O gorila atinge o pico e desce com um soco destruidor, obliterando a barriga do lobo, e em seguida começa a martelar dezenas de socos para garantir que ele fique no chão. Os socos terminam com Jinwoo e a fada olhando preocupados pra caramba. Mas felizmente, o Gorilla Boy matou a ameaça com sucesso. Até ruge de animação enquanto comemora. Nosso garoto sente alívio por ter sobrevivido à primeira masmorra e é recompensado com 2 runas de força. Na cena seguinte, chegamos à cidade onde a irmã mais nova de Jinwoo, a Jin, está faturando uma grana com 200 mil. 3 anos atrás, ela criou uma nova profissão para si mesma, jogadora coletora de runas. Em outras palavras, ela visita masmorras de baixo nível e vende runas como mercadora para jogadores que precisam delas. Ela teve que assumir esse papel, logo depois que tempos difíceis atingiram a família, depois do desaparecimento de Jinwoo. Isso é tipo solo leveling, ao contrário, né? Mas felizmente, a garota obteve uma invocação de classe C. Foi bem, tá? Com taxa de drop de 1% em algum momento. Graças ao Elfo das Sombras, ela consegue ganhar dinheiro com coleta de runas com segurança. A Jin checa o celular e vê o irmão ligando do nada. Ela pergunta se ele já teve alta, enquanto ele aponta direto na cara dela e ela é uma vendedora de runas. O comentário é irrita porque diminui a profissão dela e ele foi um babaca aqui, né? Mas tudo bem. E ela manda chamá-lo de jogadora coletora. Nosso garoto decide seguir as regras da irmãzinha e pergunta sobre a localização no centro de síntese. A Jin conta que fica na zona de jogadores como esperado. Agora, porque a torre de teste se formou dentro do mundo real, as pessoas tiveram que conduzir negócios especiais relacionados ao jogo. Foi assim que a zona de jogadores surgiu. O mesmo lugar abriga centro de síntese e melhoria também. Tudo perto da torre para a conveniência dos jogadores. Na cena seguinte, vamos a Jin dividindo uma mesa com o irmão. Ela revela que a torre Jiangsu e Hyundai, um carro, do mundo real basicamente se tornaram as torres dos testes. Até agora, a Coreia só tem essas duas. A Coreia tá pobre, hein? Mas as zonas de jogadores que ele tá procurando também ficam ao redor delas. Isso faz o Jinwoo entender que é eficiente ter instalações para jogadores perto da torre. Mas mais importante, a irmãzinha dele tá curiosa para que tipo de rank ele conseguiu. Mantendo o simples, ele diz que conseguiu invocações de rank E e F. Eita, cara, é mentiroso. O que o empolga, já que até o rank E tem taxa de 5%. Caraca, que jogo difícil, tá? Nosso garoto fica na dele, sem revelar que na verdade ganhou na loteria com o rank. De qualquer forma, ele quer a ajuda dela porque deseja se adaptar ao sistema rápido. E em troca, promete mesada, apesar de a Jin admitir que fatura muito mais do que ele. Provocando ela, nosso garoto lembra que poderia sempre se tornar o melhor jogador do mundo num golpe do destino. A Jin não acredita muito nos sonhos viajados do irmão, porque na visão dela, pessoas como Rachel ou Ganos são como deuses inalcançáveis, gênios de outra dimensão. Mas nosso garoto leva isso como um desafio, antes de pedir para a irmã só mostrar o caminho para ele poder observar com os próprios olhos como a zona é. E não é a zona que você está imaginando. Caminhando até lá, a Jin descobre que ele puxou uma invocação de fada do vento. Mas é um monstro que ela nunca ouviu falar. A garota quer que ele mostre, mas nosso garoto recusa na cara dura dela, ofendendo ela porque são irmãos. O Jinwoo pede para ela mostrar a invocação dela primeiro e a Jin voluntariamente mostra ela, esperando que ele não se surpreenda quando vê. Honestamente, isso intriga para ver que tipo de invocação poderia deixá-la tão confiante. A resposta é um elfo da sombra de rank C. Ó, maneiro, tá? Que parece muito com a Raven do Tintans. Ó, o rosto do nosso garoto vira pedra na hora, nem é uma invocação especial. Enquanto a Jin fica muito brava com o irmão, tá julgando ela assim. Ela acha que esse tipo de invocação são como nobres entre os jogadores, mas lá no fundo, o nosso garoto pensa que é porque a rank C é literalmente uma bosta na visão dele. O cara tá exigente, né? São algo que ele não levaria em nenhuma masmorra. O Jinwoo cumprimenta gentilmente o elfo, perguntando se sabe falar coreano ou dizer olá, mas tanto o monstro quanto a Jin o olham com estranheza. A irmã tá completamente confusa com o comportamento maluco do irmão, mas veja bem, ele na verdade está tentando testar se todos os monstros conseguem falar ou não. Apesar que ele já tem um pra testar, né? Que é o gorila, mas beleza. Mas veja bem. Até a Jin aponta que invocações não deveriam falar, dando mais um tapa na realidade pra ele. Porque a Ramba, com toda a sua reclamação de fada, se formou na universidade de tagarelismo.
A mina fala sem parar. Enfim, o cara tá confuso, enquanto ela tá irritada, porque ele acha que as invocações falam. De certa forma, a Jin tá certa, né? Ela tá completamente certa. O Jinwoo só tinha essa suposição exagerada de que todas as invocações podiam falar, e agora é a vez dele. Mas ele some de vista em tempo real. Pá! E se recusa a mostrar a invocação. A Jin se sente arrasada, porque a garota foi tratada como quem liga pro suporte técnico. Mas o Jinwoo não quer chamar atenção no momento, principalmente com a Ramba falando. Ele o chama de sem vergonha e corre atrás dele. Mais tarde, nosso garoto chega na zona dos jogadores e é um cyberverso completamente diferente. O mundo de Ansel parece bem diferente desde a chegada das torres, já que as corporações derrubaram o lugar inteiro. A resposta é simples: ninguém ia querer ter um parque de diversão ao lado de uma torre sombria. Ao mesmo tempo, o Jin acha essa ideia incrível e emocionante. A Jin lembra o irmão idiota que as masmorras tornam as áreas perigosas, então ninguém viria aqui se divertir. Mesmo sendo verdade que são assustadoras, o Jinwoo internaliza que é definitivamente uma experiência divertida para ele ver coisas na realidade que só via no jogo. Isso genuinamente o empolga. Ele rapidamente localiza a zona de troca onde os jogadores podem negociar itens como pergaminhos e runa. Isso lhe traz muitas memórias do tempo no jogo, porque o cara comprava coisas como seu amigo rico baleia chamado Bion. A irmã dele também o mostra que pode ir ao balcão de informações quando precisar de mais detalhes além do básico. Ela aponta que ele é iniciante, então é melhor dar uma volta pela academia no QG dos jogadores. O Jinwoo garante que tá bem, porque lá no fundo tem tudo o que precisa. Tudo que importa para ele é crescer por conta própria enquanto fica nessa zona segura. Mas a Jin ainda tá preocupada com o irmão. Ele simplesmente manda ela voltar porque vai ficar um pouco por aqui antes de ir para casa. A irmãzinha estranha o comportamento dele desde que ele teve alta, quase como se o corpo tivesse sido possuído por alguma coisa. Ao mesmo tempo, ela acha que o irmão tá só tentando se esforçar do jeito dele. Então ela tem que ficar de olho nele o máximo. A mina é muito gente boa, pode falar. Eles se despedem e na cena seguinte, o Jinwoo está num lugar isolado, onde acha que ninguém vai encontrá-lo. Imediatamente, ele manifesta a Ramba, a fada do vento. E cumprimenta em voz alta e empolgada. Ela manda a Bocona calar a boca, pedindo para ela se aquietar. Ele manda, né? A fada não entende o que está acontecendo, enquanto ele dá uma instrução simples para nunca abrir a boca no mundo exterior. O Jinwoo explica que não pode deixar as pessoas notarem as conversas deles, então ela só tem permissão de falar em masmorras de agora em diante. Com isso resolvido, nosso garoto pensa no próximo objetivo, que é conseguir capital para poder fazer raids em masmorras. Checando o saldo, nosso garoto descobre que está quebrado, igual o gamer médio na vida real. E o Jinwoo sucumbe à dura realidade. É literalmente tudo que tem no nome, uma miséria de 12 wons, que é bem menos que 12 reais, tá? E dói demais ter que trabalhar em bicos de novo. Normalmente as pessoas sugeririam pedir aos pais, mas ele não quer fazer isso, já que a mãe trabalha incrivelmente duro, com 3 empregos, ela é o Julius, diferentes, só para manter as coisas funcionando. Pedir emprestado para ela seria como pisar em cima dos esforços dela, e ia ser mesmo, tá? O que o tornaria um animal inútil. O filho se sente um bosta, né? Essa situação e aceita a realidade de começar tudo do zero. Veja bem, a razão pela qual Gino God, como jogador, é inalcançável para todos os outros é o fato de que ele não gastou dinheiro real no jogo. Em outras palavras, o cara era completamente free to play e não investiu um único centavo, de alguma forma conseguiu ser o número 1 do jogo. Na vida real não daria certo, mas é uma rua. Isso, pessoal, é como você sabe que pode acontecer numa história de Manhua. É, só na história de Manhua. Enfim, esse tipo de atitude lhe dá um certo otimismo para subir do zero de novo. Mas aí, os olhos do cara quase saem da cabeça quando ele vê uma transferência de 500k. Ele se apressa para verificar a origem da quantia, perguntando como o diabo está recebendo todo esse dinheiro. E é, na verdade, a mãe carinhosa do Jinwoo, que queria mandar uma mesada decente, sabendo que ele nunca pediria isso diretamente. Caraca, aqui eu emocionei, tá? Só esse gesto já o deixa completamente emocionado. E eu também, né? Lembra, galera? Essa é a mesma mãe que cuidou dele por 3 anos inteiros, enquanto ele estava fora, aguentando tantas dificuldades. Isso será a melhor mãe do mundo. Ela não é só a melhor que a minha, né? Mas ela tá indo bem. Dá like nesse vídeo aqui pra prestar respeito a ela, né? Dá um likezinho. O Jinwoo enxuga as lágrimas, agradecendo pelo anjo que ela é. E faz um voto de confiança renovado para ter sucesso, não importa o que aconteça, só para poder deixar a família orgulhosa. 3 anos podem ter o atrasado, mas ele está disposto a priorizar cada segundo para subir e se tornar o melhor, para juntar cada recurso no arsenal para raids em masmorra. E é assim que Jinwoo acaba comprando mais 3 pergaminhos. O primeiro objetivo é montar uma equipe. Nosso garoto consegue um monstro slime em massa, ó, maneirinho. Depois uma borboleta com chifres, ambos são rank F. Mas a sorte vai bem no terceira pool, e ele está em um largato venenoso rank E. Ó, venenoso, e isso já é a sorte enorme. O Jinwoo acredita que já superou as probabilidades 2 vezes em 5 tentativas.
O Lagarto Venenoso também tem habilidades decentes, mas infelizmente ele realmente odeia o slime em massa e precisa usá-lo à força por enquanto. Quer dizer que eu entendo. Essa gosma tem um cara que só uma mãe poderia amar. E talvez nem uma mãe. Com o time Pokémon montado, o nosso Ash agora pretende fazer raids em masmorras e desenvolvê-las ainda mais. O sistema de crescimento do jogo depende de farmar, caçar e abrir pergaminhos. O Jinwoo tá feliz em moer por esses elementos, porque se conseguir coletar todas as invocações de Rank X, vai conseguir destruir cada obstáculo que aparecer no caminho. O plano principal é adquirir e recuperar os ranks X restantes. Com os preparativos iniciais finalizados, é a melhor hora do Shinwu. Shinwu pesquisa no Google Chrome e a localização de uma masmorra. No jogo, era bem mais simples, porque ele só precisava tocar no ponto, mas isso realmente o deixava curioso sobre como era o sistema na vida real. Na verdade, o que o surpreende tanto é que o cara se assusta e assusta dos outros também. É porque ele acabou de descobrir que simplesmente ter uma criatura invocada não é o suficiente para entrar numa masmorra. Os portais aparecem por todo o país, independente da localização. A dificuldade é medida por ranks, através das emissões de energia. Mas não importa o quão fácil seja a masmorra, as pessoas não podem simplesmente entrar se não tiverem registrados oficialmente. É lógico, tem que ter organização, né? Nosso garoto tá de mau humor, porque a sorte dele é a pior do planeta. O fato de ter acordado depois que essa lei foi criada o destrói. A fadinha dele é a única felicidade na vida porque o apoia. Oh. Mas feliz agora, o Dinho acaricia a cabeça dela antes de receber uma ligação da irmã de repente. A Jin pergunta quando ele vai voltar para casa. Para jantar, né? Mas nosso garoto garante que vai comer por conta própria. Ele pergunta para a irmã idiota sobre a parte de registro de jogadores, que ela convenientemente esqueceu de mencionar. O Jinwoo sabe que essa menina má recusou a mencionar. Ela não é má, mas vamos falar que é. Mas não é esse caso, porque a regulamentação é recente. As pessoas continuavam morrendo numa masmorra. Então o governo teve que introduzir uma política, que é óbvio. E na verdade, houveram tantas mortes que ficou caótico. É por isso que agentes devidamente treinados ficam ao redor de cada portal para verificar novos ingressos. O Jinwoo só percebe agora o quanto esse processo é tedioso e lento. Bem-vinda à burocracia, meu amigo. Mas isso que faz se perguntar se é estrategicamente projetado para controlar os jogadores. Afinal, se cada pessoa se tornar um jogador em ganância por riqueza, o sistema social vai entrar em colapso. Além disso, há também algo chamado rankings. Aparentemente, o ranking do sistema tem uma lista de jogadores baseado em rankings locais e internacionais. E a Coreia é tão fraca que nem aparece nos rankings globais. A Jin fica triste, porque se Gino God estivesse aqui, estariam em posição melhor, sem saber que é o próprio irmão dela, o jogador lendário. A ligação termina com o nosso garoto decidindo descansar por hoje. No dia seguinte, em casa, a comida está quente e pronta. O Jin já está se apressando para sair às 6 da matina. A mãe o encoraja a pegar um bolinho de arroz antes de sair. Eu pegava esse bolinho de arroz, mas ele acha que está bem. Rapidamente, amarra os sapatos e pede desculpa aos pais por só ter mostrado o pior lado dele, agradecendo de coração por todos os esforços deles. Os pais ficam sem reação ouvindo essas palavras. O pai tá vermelho, enquanto a mãe tá preocupada. A boa notícia é que o governo aumentou os protocolos de segurança. O protagonista chega no celular e descobre que inúmeras mortes acontecem por causa da imprudência dos jogadores. Ele também não pode dizer nada, porque foi um viciado em jogos pelos últimos 10 anos. É horrível admitir isso também. Na frente da recepção, ele entrega o formulário de inscrição e pergunta quantas pessoas acabam recebendo a qualificação. Aparentemente, há um teste final para alcançar o título, o que irrita ainda mais ele, porque há 1000 pessoas esperando atrás dele, meu povo. Mesmo assim, ele pensa que se não conseguir passar nesse teste miserável, qual é o sentido do título dele como um dos 5 imperadores do céu? No jogo, é claro. Na cena seguinte, encontramos um lugar diferente. Park Shank está afiliado ao QG e parece decepcionado com o talento do ano. De repente, o prédio desmorona e os pega de surpresa. Um homem invadiu o prédio usando uma gigantesca invocação de Orc. Ele está aqui por vingança contra o Shangok, porque ele matou os irmãos dele. Enquanto isso, esse cara acha que o sujeito é um psicopata e libera as próprias invocações poderosas, consistindo principalmente de monstros de fogo e madeira. O QG principal está sendo atacado. Enquanto todo mundo entra em pânico, o nosso garoto está calmamente de boa, com os fones de ouvido, até se virar e perceber uma bagunça completamente nova. Esses fones são bons, tá? O Jinwoo não tem ideia do que diabos está acontecendo, além do fato de estar envolvido nisso. Os espectadores estão apenas com medo pela vida, colocando o destino nas mãos de Shank. O Jinwoo percebe que é algum tipo de conflito de gangue, porque o sujeito num terno estiloso parece ter uma vingança pessoal. O que desenconcerta é que até mesmo os criminosos do mundo real
ficaram ainda mais perigosos com as invocações deles. O Shang ruge uma emergência e pede que todos tragam invocações para se proteger como escudo. O Jinwoo faz o mesmo pelo escudo, enquanto nossa fada favorita espera um segundo para avaliar a situação antes de quase abrir a boca. Nosso garoto a manda calar a boca, lembrando-a de não falar na frente das pessoas. Que cara mais educado. Voltando a esse gangster de aparência afiada, ele quer derrubar o Shang Tsung e o senso de justiça dele. O primeiro monstro que joga é o Orc, enquanto nosso garoto se esconde num ponto seguro, sabendo que ele vai complicar as coisas e se envolver. O objetivo, por enquanto, é observar e logo depois de uma batalha intensa, aconteça com a borboleta de fogo Shogok soltando meteoros minúsculos explodindo no Orc. Porém, essa coisa é um tanque e sobrevive a todos esses acertos, dando um pouco de arrogância ao bandido. O Shang está encurralado, enquanto nosso garoto se levanta para perceber que esse homem é um lixo absoluto. Tá tão ruim que até os outros pecadores conseguem ver o Shangkok sendo empurrado para trás. Isso força o Jinwoo a uma encruzilhada, porque agora ele tem que tomar uma decisão. Se ajudar ele a se envolver, é ele quem vai ter que lidar com esses caras. O Orc desce o machado numa das invocações de Shangkok, forçando o Jinwoo a finalmente tomar uma decisão. Ele tá percebendo que a vida quieta vai acabar antes mesmo de começar. É o Prota, não tem como. Então vai calmamente até o Shangkok, que preocupado diz para ele ficar atrás. O Jinwoo, no entanto, o critica por ter perdido o time de uma habilidade das criaturas. Então instrui que os buffers ao redor do Orc de sangue têm um buff avançado de resistência ao fogo, o que significa que um time específico é necessário, ou nenhum ataque de fogo vai funcionar. O Xianwan pessoalmente observa que o corpo do Orc também brilha, sugerindo a ativação da habilidade. Com esse conhecimento, dessa vez o Shang muda a jogada. Primeiro instrui a tartaruga flamejante aqui a preparar um novo feitiço de fogo. A criatura dispara na velocidade máxima, lacerando o alvo. O Shang grita de comemoração. O ataque finalmente conseguiu ser efetivo, enquanto o oponente fica atordoado de como esse homem conseguiu descobrir a fraqueza. Em seguida, o monstro de madeira acaba destruindo as outras invocações de suporte, que esse cara tinha também, praticamente o deixando completamente exposto. Finalmente, a tartaruga flamejante e a borboleta flamejante preparam ataques de fogo épicos e os disparam para aniquilar ainda mais o Orc. No fim, todas as invocações desse cara desaparecem e o escudo dele também é destruído. Agora que está em desvantagem, ele quer uma segunda chance e faz uma rendição, até se preparando para as consequências de estar errado. Porém, o que ele percebe é que a criatura de trepadeiras rapidamente o agarra, o enrolando. O Shang não quer ouvir uma palavra do pedido dele. Então, tem o fato de que qualquer membro da gangue deve ser executado na hora. Chorando muito, se recusando a aceitar a morte, o criminoso enfrenta as consequências das próprias ações, recebendo a justiça na cara. O Shang estala os dedos e teme esse massacre brutal, porque o corpo do cara é reduzido a pasta. Por fim, a luta acabou. As pessoas aplaudem a vitória épica do Shang, chamando de incrível e por aí vai. E o prato fica de lado, né? Enquanto grita em comemoração, nosso garoto tá horrorizado. Vejam bem, é chocante que essas pessoas não se abalem com um homem sendo massacrado diante deles. Mesmo sendo um criminoso, isso confirma pro Jinwoo que o próprio mundo que conhecia mudou diante dele. Vai ser mais difícil daqui pra frente sobreviver sem ter a resolução forte por trás. O Shang se aproxima do garoto, oferecendo toda a gratidão por o menino ter ajudado antes. Conseguiu executar o terrorista por causa das contribuições do Jinwoo. Então o Shang Tsung tá animado para recompensar o garoto por isso. Usando isso como passaporte de ouro, nosso garoto revela que ainda não se registrou no QG. O homem fica literalmente sem reação com essa informação, porque é o mesmo garoto que acabou de lhe dar um conselho excelente, sendo um completo iniciante. O Shang pede o cartão de identidade, garantindo que é tudo que precisam para uma verificação. O Jinwoo entrega o cartão, enquanto ele promete que uma recompensa virá após uma rápida verificação de antecedentes. Feliz em aceitar esse presente, nosso garoto vai embora, enquanto Shangok o nota e repassa alguns dados a uns amigos no telefone. Ele, na verdade, quer que alguém investigue adequadamente o histórico do nosso prota. Na cena seguinte, nosso garoto entrega uma deliciosa tortinha à fada, por ter ficado quieto. Olha a recompensa boa. Ela come com prazer. Embora o Jinwoo entenda que os jogadores gostam de discutir com invocações dele, ele acha muito conveniente que consegue satisfazê-la com simples refeições. Ainda assim, coisas o preocupam. Mesmo que não quisesse se envolver, todos naquele prédio teriam morrido se ele não tivesse agido. O mundo inteiro é diferente. O Jinwoo não consegue se acostumar, mas tem que subir com a caça. Os pergaminhos de invocação são críticos para ele, próximo à besta. Com as principais prioridades sendo o instrutor de treinamento e a maga dragão explosiva, a boa notícia é que consegue os dois em pergaminhos de baixo rank. Fora isso, o Jinwoo acha que é a hora de começar a se mover. O relatório de Shang sai depois e o deixa completamente maluco. Que esse novo garoto, na verdade, ficou hospitalizado por 3 anos também. É por isso que era um jogador não registrado. 3 anos atrás foi quando o mundo virou de cabeça para baixo. Então faz sentido. O Prata foi nerfado pelo mundo. No entanto,
O sujeito não consegue entender como esse garoto decidiu imediatamente mirar no registro logo após as altas. Olhando para a ficha de informação, Shongoku questiona se está vendo é real. Tenta se compor e manter a calma. Então ele liga para o examinador do teste e na verdade substitui a posição por ele mesmo. Ele queria ver com os próprios olhos, né? Provavelmente porque o cara quer supervisionar o lado do Jin. Ainda o desconcerta como o cara poderia ter tanta habilidade para esse jogo. O Jin tornou-se um talento de fazer milagres diante dos próprios olhos, deixando Shongoku animado. A cena corta para uma área de espera e o nosso garoto chegou, mas com um olhar decepcionado. É que tem um monte de gente aqui e ele é introvertido ao extremo. Todos estão aqui para o treinamento. Para superar todos esses concorrentes, vai demorar para se tornar jogador. Ainda assim, não é grande coisa para o nosso garoto que está na cadeira de boa, sabendo que é o boss. Com todos reunidos aqui, o examinador aparece para fazer o teste, mas inesperadamente é o próprio Park Chan-wook em carne e osso. O primeiro teste é algum tipo de prova escrita de treinamento, e o mais tarde, quando é a vez do nosso garoto falar com Shongoku, ele comenta que não esperava que o cara aparecesse. O homem mais velho chama de destino e pergunta sobre a atualização de treinamento. Mas o Jin-Woo lembra de um jeito um pouco diferente. Veja bem, um tempo atrás, enquanto o professor dava aula, nosso garoto estava ficando entediado junto com a fada. Incomodou o Jin-Woo que estavam ensinando uma das combinações do jogo. Então ele fingiu que a aula era só razoável. Além disso, o Shang enfatiza que chamou o garoto separadamente por causa da questão de aplicação de prêmio. Antes disso, ele quer perguntar a um novato algo importante. A pergunta é estranha e engraçada, perguntando se Jin-Woo é um gamer ou algo do tipo. Recebendo essa pergunta, nosso garoto fica maluco. Aparentemente, gamers virou um termo formal. São as pessoas que jogaram Battle of Summoners no passado e têm conhecimento sobre ele. 70% dos rankers do país são gamers. Eita, olha como os gamers deram bem. Mas claro que é comum que o Shongoku pensar assim, porque o Jin-Woo falou sobre buffs sem ser jogador. Ele acaba confirmando o palpite. Iluminando o rosto de Shongoku, ele quer saber sobre a experiência do cara. Mas Jin-Woo honestamente não quer dizer 10 anos inteiros para revelar a identidade. Para manter simples, o cara diz 1 ano, mas isso já é uma duração tão enorme que esse homem tá caindo pela mesa. O Jin-Woo não sabe o que tá acontecendo, enquanto o Shongoku tá aqui com olhos de cachorrinho pelo fato de que ele jogou por 1 ano inteiro. O negócio é que a maioria dos rankers não conseguiu nem jogar o jogo por meio ano, então isso é impressionante nos olhos de Shongoku. Deixa eu descobrir que foi 10 anos. No próximo assunto, eles parecem que prepararam 2 recompensas. O Shin-Woo tem uma escolha de qualquer. A primeira recompensa lhe permite a habilidade de se registrar imediatamente como jogador, basicamente um passe de emprego imediato. Também se estende a uma oferta para contratá-lo no QG, mas nosso garoto não parece muito animado com isso. O cara não quer se CLT nem lascando. Então vem uma segunda oferta. O Shongoku lhe oferece uma recompensa nobre de 5 milhões de won, mas honestamente a resposta parece bem óbvia nesse caso. Vamos de dinheiro. Agora o Shongoku está esperando que o garoto escolha a primeira opção, já que é objetivamente melhor. Mas de forma hilária, o Jinho despedaça toda a expectativa dele, escolhendo a segunda opção do dinheiro. O sujeito fica maluco. Ele está recusando um cargo de contratação, além do processo dos registros. Mas o Jinho parece bem tranquilo, acreditando que consegue se registrar facilmente por conta própria e não tem intenção de entrar no QG. Afinal, invocações são a prioridade. Eu focaria no dinheiro também. Na cena seguinte, encontramos ele na área de zona dos jogadores. Um agente identifica ele como Jinwoo. A moça gentil explica que o exame prático exige limpar uma masmorra, ou especificamente no caso dele, a masmorra de Tirsa. O teste também vai ser num formato de ataque temporalizado, o que significa que uma limpeza rápida equivale a uma nota maior. Enquanto isso acontece, Shongoku observa de longe, ainda meio confuso pela recusa instantânea. Mais ou menos, o que descobriu na ficha do exame espantou ainda mais. Jinwoo escreve tanto sobre runas e invocações que até impressionou o examinador que estava verificando. Estavam literalmente babando pelo talento desse cara ao ponto de começarem a acreditar na ideia de que ele se tornará um ranker em pouco tempo. Tinha que ver esses professores ficarem corados como nunca antes. Então isso já confirmou o quão pica o cara é. Com as explicações e conversa chata de lado, Jinwoo finalmente tem permissão de entrar no portal. Ele curiosamente avança para o exame e do outro lado aparece com um escudo conjurado na vida. Essa masmorra é especialmente criada que era com monstros slime tóxicos. O objetivo é derrotá-los e escapar da masmorra rápida. Ativando a habilidade da rampa primeiro de tudo, o Jinwoo pede a fada do vento que buffa as invocações dele. O gorila peludo recebe os buffs de velocidade de ataque, enquanto nosso garoto reflete sobre o design intrincado da masmorra de Tirsa, que é como um labirinto. Derrotar slime te leva a um encontro com o chefe, mas é também onde a maioria dos jogadores se perde e perde o teste. Porém, esses slimes são tão lentos que a melhor estratégia é correr o mais rápido possível para abordar diretamente o chefe. O Jinwoo e as invocações encontraram o atalho, já que é um caminho que ele conhece, já fez várias vezes. Mas aí vem a reviravolta. Enquanto várias telas vermelhas pairam ao redor dele, sinalizando a aparição de um boss,
Nosso garoto não esperava encontrar esse blob gurley feio na vida real. Sim, o slime gigante o olha da mesma forma. O ataque começa com o Jinwoo jogando o Gorilla Boy no slime gigante. Esse troço pula lá pra cima para uma descida esmagadora e esmaga o slime em pedaços, comunica o Op. É insano, porque os buffs da rampa são insanos. O gorila reduz o corpo do slime a pastas, com dezenas de socos voando, fazendo até os monstros de nível F parecerem poderosos. Já empolga o Jinwoo o quão poderosos os monstros vão se tornar. E bem, em instante o monstro-chefe é morto. A masmorra também é marcada como limpa em 5 minutos. 5 minutes. Ainda bem devagar pro nosso garoto, que está acostumado a limpar coisas em menos de 1 minuto no jogo. Chocantemente, mesmo esse desempenho quebra o recorde coreano, desbloqueando uma conquista no processo. Cara, eu achei que ia ser o recorde mundial. O Jinwoo fica atordoado, mas na verdade recebe 3 pergaminhos de invocação avançado e 2 abrasivos. O que o desconcerta é como esse recorde horrível é supostamente o melhor da Coreia agora. Então por isso que não é do mundo. Por sinal, o QG dos jogadores está completamente enlouquecido com o recorde quebrado, notando uma finalização de 5 minutos. A princípio, eles acham que é o Yango, mas então percebem que é um novo garoto chamado Jinwoo, alguém que nem aparece como ranker. Sim, um não-ranker, quebrou o recorde number 1. Uma reunião é formalmente realizada logo após para discutir a conquista desse jogador. Esses caras estão reconhecidamente impressionados, mas o Shongok é o que está mais extasiado com isso, porque consegue perceber que o garoto é um talento geracional. Em outras palavras, ele quer garantir que esse cara não importa o que, ou pelo menos impedi-lo de ir para outro país, pela própria sobrevivência da Coreia. O Shang recomenda que o registrem imediatamente como jogador, porque ataques temporizados são na verdade divididos em listas nacionais e globais. O Jianu tinha um recorde de 6 minutos. A Rachel, por outro lado, tem um recorde global de 2 minutos e meio no nome. Caraca, 2,5, metade. O Jinwoo entra em cena e desbancou o recorde coreano na primeira tentativa. É por isso que ele acha que é uma prova de jogador desnecessária para um talento assim, já que alguém como ele merece tratamento especial, óbvio, né? Mudando a perspectiva para o nosso garoto, ele tá um pouco desanimado com o recorde lamentável que estabeleceu. O Shang grita o nome dele e vem correndo para ele como uma garotinha apaixonada. Primeiro elogia o recorde incrível, então pergunta como ele conseguiu fazer isso. O Jinwoo mantém simples e não explica muita coisa, e acha que os elogios são exagerados. De repente, o homem entrega o cartão de licença do jogador e o Jinwoo fica pasmo de ter conseguido no fim sem precisar provar nada. Além disso, o Shansug ainda está curioso para saber como ele conseguiu superar o recorde. Nosso garoto não sabe o que dizer, porque se revelar o segredo, a Coreia subiria nos ranks. Mas o problema é que vem depois. Vai receber toneladas de atenção e ser rico. Ser rico é um problema? Beleza, manda esse problema pra mim. Mas no pior cenário, nosso garoto vai ser preso e visado por informações. Já que o segundo caso é ruim, ele decide manter a informação para si mesmo, acusando o Chong de ser rude na abordagem. O homem leva essa rejeição de forma firme e entende que a estratégia de um gamer é especial para ele. Ao mesmo tempo, ele também aponta que a Coreia precisa desesperadamente de um talento fazedor de milagres, como o Jinwoo. Na resposta dele, nosso garoto percebe que esse sujeito é na verdade um cara bem tranquilo. Cara, tranquilíssimos. O que é mais importante é que ele cumpriu todas as promessas e age rápido nas instruções. Isso faz nosso garoto se perguntar se deveria usar o próprio país para ganhar uma vantagem. Tem que usar sim. Afinal, se conseguir cronometrar as coisas corretamente, vai crescer muito mais rápido do que sozinho. Finalmente um plot inteligente. Falando com os parlamentares, ele pede que se movam em um lugar quieto. Então na cena seguinte temos o Shang-Suk implorando por ajuda, expressando o quanto que a gente precisa de um jogador assim. Afinal, eles sabem que ele esteve em coma por 3 anos. O Shang pede desculpa pela verificação de antecedentes quando o Jinwoo levanta a questão. É só que ele tinha que saber, porque os membros de gangue geralmente têm um padrão similar de não registro e habilidades. Ao mesmo tempo, nosso garoto está desanimado porque acredita que não tem mais sentido para eles investigá-lo. O Shang confirma isso, mas também está observando um comportamento interessante. Pessoas geralmente ficam intimidadas quando se fala em nações, mas o cara na frente dele tá tranquilo, como se o Jinwoo estivesse ciente do tipo de talento que traz pra mesa. O cara era o number 1, porra, ele sabe. Tomando um café, nosso garoto admite que refletiu bastante sobre o caso, mas quer saber o que ganha do país. O Shang bate que vai oferecer cooperação total, que é uma resposta confusa. Aparentemente, o homem compartilha que tem uma posição alta e relevante no QG. Parlamentares são sempre eleitos por votos públicos, o que significa que os resultados melhores podem fazê-lo subir. Em outras palavras, o cara é um político que quer mais ficha no nome. O cara é um senador. O parlamentar o implora e o ajuda para então poder fornecer todo o suporte por si. Essa proposta é um pouco decepcionante para o Jinwoo, que não consegue visualizar as recompensas claras que vai obter dessas coisas. O bagulho só promessa é foda, né? Mesmo assim, decide continuar com o pedido, mas com condição de um único mês como duração. Em outras palavras, já que o Jinwoo era um jogador iniciante, ele quer focar no crescimento por enquanto, pedindo suporte
quando desejar. E se conseguir ver que essa proposta o beneficia, então vai apoiá-los. E se não, vai simplesmente devolver as recompensas. Resumindo, o Shangok está ouvindo que o Jinwoo está considerando um período de testes de 1 mês. Embora seja um pedido ousado, é a melhor chance que se tem de tê-lo ao lado dele. Então, eles se cumprimentam com o parlamentar, acreditando que vai obter mais do Jinwoo nesse acordo. Para começar, o Jinwoo quer garantir o máximo de que o recorde que quebrou não chegue ao resto do país, porque está preocupado com sua segurança. Shang não entende as preocupações, porque o QG pode aliviar essa segurança. Eu entendo a preocupação. Mas então percebe que o QG não vai conseguir ajudar alguém tão talentoso quanto esse cara. Especialmente quando lutarem contra meros membros de gangue. Em outras palavras, o Shangok entende que o Jinwoo está ciente da fragilidade do QG, então aceita esse termo. Ao mesmo tempo, é impossível parar a propagação total no geral. O Jinwoo tá bem com isso, então decide se separar com a intenção de se encontrarem mais tarde. Nosso garoto tá tão feliz com as recompensas que ganhou. Vamos começar com os pergaminhos de invocação avançado, que é o que mais interessa. O protagonista entende que uma conquista que quebra um recorde rende uma ótima recompensa para os jogadores. E embora queira abri-los imediatamente, apostar não é divertido. Em vez disso, vendê-los parece mais atraente, porém de repente ele tem uma ótima ideia. A web dos jogadores é um lugar onde o banco de dados de todos os jogadores estão armazenados para que transações de itens possam ser listadas. O parlamentar explicou tudo isso enquanto instalava o aplicativo. Então nosso garoto pula rapidamente no app e checa a lista de preços. Mas quando coloca os olhos na tela, o cara literalmente está tremendo de choque. O valor de um pergaminho de alto grau é 3 milhões cada um, uma quantidade enorme. Em outras palavras, nosso garoto quase ganhou 10 milhões só por estabelecer um recorde naquela masmorrinha lamentável. Do jeito que as coisas estão indo, nosso garoto começa a perceber que o sonho da vida de rico, Elon Musk, vai começar a cair no colo da sua família muito em breve. O Jinwoo planeja vender os pergaminhos de alto grau e reciclar o dinheiro em pergaminhos de baixo grau, se importando apenas com 2 invocações principais por enquanto. Depois de listar os 3 pergaminhos, nosso garoto checa a lista de pergaminhos de baixo nível e não entende por que esses custam 5 mil cada, mesmo sendo fáceis de farmar. Então, tem o fato de que há uma lista interminável de vendedores sem ninguém baixando o preço. Nosso garoto tá ferrado, então decidi ligar para a querida irmãzinha por mais uma ajuda. Depois de uma longa explicação, a Jin compartilha que o QG compra os pergaminhos. Aparentemente é para apoiar os rankers por algum motivo. O objetivo deles é comprar em massa. A listagem dos pergaminhos mais baixo é 5 mil. As pessoas vendem diretamente para o QG sem negociação de preço. Mas a Jin também diz intrigamente que esse sistema pode mudar em breve. Afinal, é uma política de era inicial. Então o QG não precisa mais de tais pergaminhos. Mas isso na verdade é uma coisa boa para o nosso garoto, que desliga a chamada e percebe que há um excesso de oferta de pergaminhos de baixo nível. Tudo que precisa fazer em seguida é ter mais uma reunião com o Shanguk, que ele faz no dia seguinte. O Shanguk fica animado em encontrá-lo, perguntando se o nosso garoto precisa de algo. O Jinwoo expressa que deseja pergaminhos de baixo nível, um pedido que o surpreende, porque normalmente as pessoas esperam os de alto grau. O Jinwoo pede tantos pergaminhos quanto conseguir obter, literalmente 50 mil deles. Aparecem quase todo dia no QG, o que significa que Shang consegue facilmente emprestá-los. Dá, né? Porque emprestar é osso. Ao mesmo tempo, ele teme que o jogador possa tentar revendê-los por dinheiro, exceto que nosso garoto recusa, garantindo que não há ponto quando os pergaminhos já estão transbordando no mercado. O Shang fica impressionado e quer saber o que ele está planejando, internalizando como esse gamer é bem diferente dos outros, especialmente porque está indo para uma estratégia bem única. O parlamentar está bem com isso, mas tem uma condição. Tudo o que importa para ele é receber uma informação simples, uma ajuda que o QG porque ele está numa posição importante. Se for pego apanhando o Jinwoo nos bastidores, a confiança das pessoas nele vai vacilar. E se o Jinwoo puder fornecer alguma informação, então será feito como parte de uma transação de negócio. O cara é esperto, tá? Em outras palavras, nosso garoto percebe que não está sendo presenteado com algo de graça, o que é bom, já que não quer dever favores. Ele concorda com o acordo e explica a existência de ganhar segundos em conquistas. Normalmente, conquistar uma masmorra em primeiro lugar rende 3 pergaminhos de alto grau pela finalização. Mas a mesma recompensa pode ser obtida de novo se outro jogador quebrar o recorde do jogador anterior. Em outras palavras, os jogadores podem simplesmente redefinir o recorde por 1 segundo cada, extraindo o melhor resultado possível e acumulando os pergaminhos. O que também ajuda é que a associação coreana se beneficia como um todo porque seus jogadores ficam mais fortes. O Shanguk compartilha que já usaram esse método na verdade, mas a maioria dos jogadores não recebeu tais recompensas, então não vai ser um problema tentar aplicar algo assim. Quanto à próxima parte, o Jinwoo pretende compartilhar dicas de uma estratégia para a masmorra de terça que conquistou, morrendo por algo incrível vir da boca dele. O Shanguk espera com um cachorrinho pronto pro lanche, porque o cara acha que ele vai revelar um método ultra secreto, pica pra caramba. O Jinwoo compartilha que quer usar esse método
pode permitir que a maioria das pessoas limpe a masmorra em menos de 3 minutos. Mas antes de fazer isso, nosso garoto quer garantir que o preço de informação vale o investimento. Então acrescenta 50 pergaminhos de alto grau em cima dos de baixo grau por acordo. Resumindo, ele está pedindo 100 milhões de ON em pergaminhos, que é uma quantia absurda. Mas é justo, porque nosso prota com esse método pode ser usado em masmorras de nível baixo e alto, totalizando possivelmente bilhões de retorno. Shang entende que esse lado e segue vai transferir os 150 milhões diretamente se a informação for valiosa o suficiente, além de fornecer nosso garoto com 10 mil pergaminhos de nível baixo cada dia. Caraca, coisa, tá? Na tarde seguinte, o parlamentar reúne alguns funcionários para um pequeno teste. Eles estão suspeitando que ele tem algo bem preparado. Primeiro, Shanghok fala sobre o recente recorde da masmorra de terça e então casualmente compartilha ter adquirido uma técnica para ultrapassá-lo graças a conexões com o exterior. O cara foi esperto. Também dá a entender que o Jinwoo foi o sujeito de teste que usou essa técnica. É por isso que todos foram orientados a não dizer uma palavra sobre isso. Quanto à razão que o chamou aqui, o Shanguk revela que não vão realizar um ataque temporizado na masmorra daqui pra frente. A invocação principal necessária para essa masmorra é graças ao monstro lagarto venenoso. Esse aqui tem o tamanho de um homem adulto e é classe brigador, mas isso é só informação básica, porque no geral é forte e durável. Porém usá-lo é difícil, porque criar essa coisa é uma dor de cabeça comparada a outros monstros do mesmo grau. Os jogadores realmente não gostam dele, exceto que estavam ignorando uma das habilidades mais úteis dele. A dieta da criatura é principalmente slimes. Em outras palavras, para uma masmorra como a de terça, uma limpeza fácil é alcançável. Na cena seguinte, os jogadores animadamente compartilham a própria taxa de finalização de 4 minutos, o que significa que a técnica estava correta. Tudo aconteceu graças à especialidade de uma invocação. Então o famoso lagarto agora é aclamado e celebrado como todo-poderoso. Alguns dias se passaram, notícias do recorde quebrado nas mãos se espalharam por todo o país, com o Shangok entendendo que Jinwoo é muito mais do que ele poderia considerar um game médio. A partir de agora, o cara quer organizar uma equipe adequada para ajudar o nosso garoto. E para os membros dessa equipe, ele selecionou 3 candidatos adequados com conjuntos de habilidades diferentes. Na cena seguinte, nosso garoto olha para o saldo bancário e de repente se sentindo rico pra cacete, perguntando como não estava faturando assim antes. Porque você estava em coma, né, amigo? Mas o que mais importa é que eles são os 10 mil pergaminhos de invocação que pode usar para farmar à vontade. Shang cumpriu a promessa, então naturalmente nosso garoto quis cumprir a parte do acordo. Então preparou a Ramba para um pequeno showdown. Primeiro, o Jinwoo derrama água no chão, enquanto a pequena fada do vento recita orações a todos os deuses que conhece, pedindo para o Jinwoo puxar uma invocação incrível. Com as orações de lado, finalmente é a hora de rasgar os pergaminhos. O Jinwoo os rasga na corrida de gacha infinita, só para alguns momentos se passarem e ficar com uma pilha de lixo. Esse cara literalmente abriu 3.600 pergaminhos e cesariou, sem receber nada em troca. É simplesmente impossível até agora. Mas a fada do vento acha estúpido que ele presuma que um monstro Rank X poderia chegar do nada assim. As expectativas do Jinwoo eram baseadas no fato que invocar o Ramba foi tão fácil. É porque eu tenho que ser ajudado, né? Tu é prota. Mas ela garante que foi literalmente algum tipo de sorte absurda de caixa. Tem que dar o gacha dar o primeiro pra você ficar pondo dinheiro, né? Na realidade, nem 100 mil pergaminhos de baixo nível pode ser suficiente para uma invocação de Rank X. O Jinwoo não entende. Então ela pergunta se ele tem algum conhecimento sobre o sistema. O sistema de invocação supostamente equivale a 10% dos jogadores, o que significa que 8 milhões de pessoas equivale a 800 milhões de invocação. A parte importante, as invocações classificadas como monstros isolados são de um só tipo. Essa revelação choca o cara, mas tudo que estou pensando é como se era um fato óbvio já para ele. Estranho, mas a Rampa explica que ele é a única pessoa no mundo inteiro capaz de puxar invocações Rank X, mas o nosso garoto tá só resmungando sobre o fato de que quase 800 milhões de cópias de uma invocação média existem e ele tem que puxar como uma Rank X de lá. Que é basicamente, nossa, é muito, tá? 1.800.000 é muita coisa. Que é basicamente várias vezes mais difícil do que ganhar na loteria. Muitas vezes mais difícil. O cara acha que é game over, mas a Rumble garante que certas invocações colapsaram toda a contagem delas, como os 800 milhões de largata que nunca mais serão invocadas. Independentemente disso, nosso garoto ainda acha muito difícil, fazendo-se perguntar se deveria mudar para pergaminhos de nível médio, mas isso cria outro problema de eficiência, escassez e até dinheiro. Ele tem que trabalhar com probabilidades atuais, essa é a única chance que tem, então esse homem rasga mais um pergaminho, com a Rumble apoiando as palhaçadas dele até o fim. No final de toda aquela corrida, nosso garoto tá na cama, tentando garantir a própria sobrevivência. Lá é ele. 2 semanas inteiras se passaram e depois de 150 mil pergaminhos, esse homem não conseguiu um único Rank X. Ainda. Na verdade, o Jinwoo até se mudou só para poder morar perto da zona de jogadores, para acesso mais fácil às instalações. Sabendo que não deveria depender do país para sempre, ele se levanta de novo e se perguntando se deveria tentar sintetizar, pegando a ramba no processo, está desesperadamente querendo pão de creme. Pão de creme é bom. Alguém dá o pão de creme dessa fadinha. No centro de síntese, o Jinwoo comenta
que esse prédio mudou com, com as outras torres na Coreia. O hotel virou um centro de síntese, mas o Jin-Woo lembra que era originalmente famoso pelo buffet. Ele checa o bilhete número 125, enquanto o Ramba o instrui, né, o instrui a não cometer erros. Quando chamam o nome, ele decide entrar no quarto para usar. Mesmo agora, Jin-Woo está esperando que a Fada do Vento dê o melhor de si. Primeiro é recebido pela tela de menu delineado as invocações principais. O Jin-Woo registra a Ramba, primeiro antes de ativar a síntese nela. O que faz é sacrificar um monte de monstros diferentes para alimentar a evolução da Fada do Vento, turbinando-a a novos níveis. Com isso, o nível dela aumenta para 21, junto com o aumento da inteligência. Ela já era bem inteligente, né? Nossa fada favorita agora está mais poderosa do que nunca. De forma hilária, o Jin-Woo não está impressionado, porque isso é tudo que conseguiu por basicamente 140 mil pergaminhos. Se for ver, foi pouco, né? A Ramba tá aqui, gritando sobre o quão forte parece, enquanto ele tá morrendo por dentro, porque o nível máximo é 100. Nesse ritmo, ele vai morrer antes de chegarem lá. Mas dias se passam e um cara tá calculando número no teclado quando de repente o Shang aparece para verificar o bom Jing. Até agora, o homem criou a equipe de gerenciamento de talentos e em seguida quer concentrar a energia no Jin-Woo. Ele pede uma atualização sobre os movimentos do nosso garoto, descobrindo que Jin-Woo está abrindo pergaminhos de trás para frente. O mesmo comportamento se repetiu todo dia. Hoje mesmo, ele pediu para comprar mais pergaminhos com 150 milhões que ganhou, embora estivesse interessado em comprar um preço mais baixo. Infelizmente, o buraco de gestão está ficando desconfiado e levantando questões sobre o fornecimento desses pergaminhos. Os caras estão comprando e eles estão desconfiados, né? Beleza. O Shang ele não consegue entender por que esse cara investiria dinheiro em tais pergaminhos, mas sabe do fato que Jin sabe algo que eles não sabem, então concorda com a proposta ridícula de vender cada um pela metade do preço. A mera sugestão choca o subordinado, que acha que vai criar problemas enormes, e vai mesmo, porra. Mas o parlamentar tá tranquilo, acreditando que o talento dele está destinado a se tornar o herói incrível da Coreia mais tarde. O cara tem bons olhos, tá? O que também significa que o Shangok vai receber todo o crédito por ter investido nele primeiro. É por isso que acha que essa é a melhor decisão no momento. Embora insista que Bijong-jin fique quieto sobre o assunto, pois só diz respeito a ele, a Gia e o Taup, isso nos leva de volta à miséria do nosso garoto, que está sofrendo abrindo mais de alguns milhares de pergaminhos. O gasto acabou com o homem. Esse homem está ficando deprimido. A cada segundo, enquanto a Fada do Vento pergunta quanto tempo ainda terão que continuar para aliviar a miséria deles. Uma bela aparece para procurá-los. É deslumbrante, Yuja, como parte da nova equipe de gerenciamento dele, e ela até diz que está lá por causa da proposta. O Jin pergunta curiosamente sobre os descontos, e ela demora bastante para explicar que vão oferecer um desconto de 50%. A garota parece tão angelical, enquanto esse homem tá aqui chocado pra caramba. O cara nem olha, né? Mas além disso, a guia afirma que vai ter mais uma recompensa de 100 milhões como parte do orçamento de despesa. Nosso garoto tá se sentindo um rei. Agora, porque isso é o do próximo nível. A guia enfatiza que ele não deve deixar essas informações escapar, algo que o Jin é muito bom de qualquer jeito. Além disso, ela também brinca que é pelo bem de melhorar o relacionamento deles. Algo que o Jinho também está satisfeito. Fora isso, ela decide partir e deixá-lo continuar com o que está fazendo. Mas agora o Jinho está genuinamente começando a sentir o suporte adequado dado a ele pelos parlamentares. Ele sabe que tem que aparecer com um raio-x rápido para retribuir os esforços do cara. Bem depois de mais de alguns milhares de tentativas de invocação, ele e a fadinha estão morrendo. Todo o pergaminho é um monstro lixo de rank F. Nenhum progresso é feito. Nesse ponto, o Jin foi tão longe que simplesmente não consegue mais resistir. Ele tá rezando e pedindo uma chance de conseguir o dragão explosivo. Talvez depois de centenas de milhares de pergaminhos dolorosos, mais tarde, os deuses do Gacha tenham pena dele e finalmente craquem uma invocação decente. A Rampa e o Jin ficam de queixo caído. Finalmente! Nosso garoto invocou a Maga Dragão Explosiva que estava morrendo de vontade de conseguir. A cena é tão emocionante que nosso garoto está literalmente derramando lágrimas, percebendo que não tem mais arrependimentos, mas mesmo agora ele não quer parar. O cara viciou. Na verdade, pretende continuar. Há um fenômeno chamado sequência quente, que significa que logo após invocar algo bom, você não pode continuar e conseguir ainda mais altos. Com outro pergaminho rasgado, outro milagre ocorre com a invocação de instrutor de treinamento. O segundo rank X, rank X, o Jin chora as lágrimas, mais feliz do que a vida. Lógico, que isso, o cara abriu um pergaminho que é uma preula. É uma sensação provavelmente melhor do que, do que ganhar a loteria. Porque depois de semanas agonizantes abrindo o pergaminho sem parar, encontrou o par ideal dos sonhos. Entre os dois instrutores, o instrutor de treinamento é o primeiro a perguntar onde chegou. E esse cara é supostamente uma invocação lixo de rank E. E no começo, o valor real está de fato de que é um maníaco obcecado em batalhas adorador de treinamento. Esse cara é louco. Quando as próprias habilidades são ruins, ele governa o treinamento de outras criaturas, auxiliando muito a taxa de crescimento delas. A mesma fadinha pode tornar o majestoso Thor. O Jinwoo está só encantado em tornar todas as invocações mais fortes e turbinadas, mas a pequena realmente não está querendo toda essa musculatura.
Jin-Woo se atualiza com o maníaco do treinamento, chamando-o de Hun-Kyun. O instrutor de treinamento imediatamente percebe que é o Jin God, se curvando para prestar respeito adequado. Ele também pensou que nunca se encontrariam de novo. A Ramba e o Runo estão na mesma condição que o Jin-Woo esperava. Quanto à Maga Dragão Explosiva, ela se aproxima para confirmar se realmente é ele também. É a primeira vez que o nosso garoto ouve a voz dela. Primeira vez que ele ouve de novo, né? Sendo uma maga do Rank X, ela tem uma habilidade especial que causa danos insanos. O emparelhamento do Hun-Kyu com ela funciona muito bem, e ela até tem um efeito multiplicador, onde cada eliminação amplifica mais o dano dela. Porém, alcançar essa habilidade requer a insistência do instrutor de treinamento. O Jin-Woo era a única pessoa que realmente usou a maga no melhor potencial. De qualquer forma, ela está bem feliz em vê-lo. Até nosso garoto está se sentindo romântico agora, porque sentiu saudades da invocação poderosa dela. Como a Ramba, ele os instruiu a não falar ao redor das pessoas. Um comando simples que entendam. Em seguida, é hora de voltar e descansar porque foi um longo dia de invocação de trás para frente. Em casa, nosso garoto está cozinhando ao máximo. Ele está aqui tendo clareza após tudo, enquanto as invocações estão relaxando e se divertindo e se aquecendo entre si. O Hun-Kyu e a Ramba travam conversa. O instrutor de treinamento não se importa com nada além do fato que todos estão fracos demais. Esse homem funciona com ambição e motivação. É por isso que quer trabalhar todos até os ossos, para que possam servir ao mestre adequadamente. Primeiro, ele fala com a Maga Dragão e instrui ela a sentir a mana para que quando ela despertar depois, ela possa ajudar a desbloquear a habilidade de penetração dela. Quanto a Ramba, o cara olha nos olhos delas de forma letal, assustando a pequena pra caramba. Aparentemente, o objetivo desse cara é treinar com força ela. Com a pobre coitada da fada, tem medo de virar uma fisiculturista olímpica por causa disso. O instrutor de treinamento a engana para fazer isso pelo bem do mestre e atribui a primeira missão de levantar e balançar a frigideira. Esse homem diz para ela realizar 5.000 repetições. A fada estende a mão desamparada em busca do Jin-Woo. Mas esse homem está morto por hora. Ele está em coma. De maneira fictícia, né? Na cena seguinte, estamos de volta ao QG. A Gia surge com informações problemáticas. Aparentemente, uma notificação adequada. O diretor parou oficialmente de fornecer pergaminhos. O Shang não consegue entender por que o diretor ocupado de repente começaria a se importar com algo tão sem importância. Mas também, o diretor quer buscar um relatório adequado sobre para onde os pergaminhos estão indo. Isso cria um monte de problemas. A Zia suspeita que Liu, o outro parlamentar, está manipulando a situação. O mesmo cara é o Nêmesis do Shang, o inimigo mortal. Mas a Gia acha que ainda é um problema porque se esse buraco da gestão parar de fornecer pergaminhos, vai interromper o crescimento de Jin-Woo. Encurralado, o Shang tenta pensar em uma opção quando ele de repente recebe uma ligação. Curiosamente, é o próprio Jin-Woo, que explica que não vai mais precisar de pergaminhos. Ainda assim, o parlamentar está frustrado com a interferência de Liu e pretende ficar com ele mais tarde. Falar com ele mais tarde. Mais tarde, chegamos à bela vista da montanha Junuken. O Jin-Woo escolheu esse destino como o próximo alvo para uma masmorra. O cara até tem uma roupa esportiva pelos pontos do estilo. No jogo Battle of Summers, 4 tipos de masmorras existem. A primeira é onde a exploração acontece para formar materiais. A segunda é a torre dos testes com diferentes níveis de dificuldade, principalmente do lado mais difícil, levando os jogadores ao limite máximo. A terceira é a masmorra do dragão do caos, um chefe calaminoso que deve ser explorado em grupo. Exceto que essa parte ainda não se fundiu com o mundo real, então o Gil não quer explicar isso. Agora, além desses 3 masmorras específicas, todas as outras são consideradas normais, e é o que ele vai enfrentar hoje. Também há algo chamado masmorras de estágio, mas são bem raras. E embora seja aconselhável usar um grupo nelas, nosso garoto prefere lidar com as coisas no estilo solo, não de solo leve. Ele olha para o portal da masmorra normal da área, refletindo sobre o fato de que masmorras quebram depois de ficarem sem ser conquistadas por bastante tempo. Em outras palavras, mesma lógica de solo leve. O funcionário pede a licença, então o nosso garoto a entrega rapidamente, confirmando a verificação, e em seguida vai direto para dentro enfrentar. O Jin-Woo abre os olhos do outro lado, atordoado ao ver a cena de guerra. Forças estão lutando contra monstros, o que significa que é uma masmorra baseada em subjugação com uma guerra explodindo. Dentro da masmorra de subjugação, os soldados mal conseguem manter posição, enquanto os orcs continuam subindo a um ritmo rápido. Quando o Jin-Woo costumava jogar, tudo parecia apenas mais um jogo, mas agora que é real, ele consegue sentir cada pedaço da pressão intensa no ar. O que está à frente dele não é mais uma simulação, mas uma guerra em escala total, onde soldados gritam desesperadamente por curandeiros para mantê-los vivos. O garoto decide respirar fundo e rapidamente traz as invocações para lidar com os orcs. Ele diz a Ramba para turbinar a velocidade de ataque do instrutor e ordena que a Maga do Dragão Explosiva forneça cobertura usando os feitiços de fogo. Ao mesmo tempo, comanda o Mini Kong de Rank D, o macaco peludo, para se mover direto em direção aos chefes dos orcs, ignorando completamente o caos acontecendo no meio.
O foco é inteiramente no chefe, por causa da estrutura simples da masmorra de subjugação de orcs. Enquanto os orcs gigantes lá atrás for derrubado, a vitória está garantida e a batalha vai chegar ao fim. Enquanto isso, com o buff da rampa em efeito, o instrutor de treinamento enlouquece completamente, cortando orcs um após o outro, como se fossem meros insetos. Vendo isso, o Jin-Woo começa a se perguntar se essa força avassaladora é por causa de ele ser um rank X ou X. Um pequeno sorriso se forma no rosto dele, enquanto fica claro que a batalha pode terminar antes mesmo de ele ter a chance de entrar em aquecimento adequado. Até os soldados que estavam lutando contra os orcs momentos atrás ficaram exauridos ao ver aliados poderosos aparecerem do nada e mudar completamente a maré da luta. O Mini Kong pula direto nos orcs enquanto a Fada Dourada continua a cura sem parar. A Ramba, por outro lado, parece estar se divertindo, provocando os monstros e fazendo jogar armas nela. Vendo isso, nosso garoto a repreende imediatamente para parar de bagunçar. Enquanto isso, a Maga Dragão Explosiva libera o feitiço de fogo característico, torrando cada orc que entra em contato com as chamas. Em pouco tempo, através do trabalho em equipe deles, o chefe finalmente é derrubado e uma notificação aparece confirmando que a masmorra foi limpa com sucesso. Todas as invocações ficam animadas com a pequena vitória e o sistema dá as recompensas com ponto de experiência, permitindo que subam de nível. Além disso, o Jinwoo faz a festa ao acabar recebendo um pergaminho de invocação intermediário, junto com meio milhão de won. Essas recompensas imediatamente o empurram a começar a procurar novas masmorras imediatamente, já que não só conseguiu subir de nível das invocações, mas também ganhou um dinheiro fácil no processo. Ele começa a planejar enriquecer da noite pro dia e finalmente parar de ser um perdedor quebrado.